Questão 11. Uma obra foi contratada para ser concluída em 1,5 anos. Esse 1,5 a gente pode ler como 1,5, concorda? 1 ano e meio são 12 meses, mas metade no ano que é 6 meses. Portanto, aqui, ó, nós temos 18 meses, nós vamos precisar dessa informação. Para tanto, inicialmente, foram contratados 50 homens para trabalharem 8 horas por dia. Passados 10 meses, apenas 1/3 da obra foi concluída. Para cumprir o prazo estabelecido para a conclusão da obra, a quantidade de horas trabalhadas por dia passou de 8 horas para 10 horas. Assim, admitindo que todos os homens têm o mesmo rendimento com relação ao efetivo de homens necessários para a conclusão da obra no prazo estipulado, é correto afirmar que... Então, primeiro vamos organizar o nosso raciocínio. Lembrando que isso aqui é uma questão de regra de 3 composta. Eu vou deixar linkado aqui, certo? Um link para vocês darem uma olhada no método que eu resolvo regra de 3 compostas, sem ser pelo método de setinha. Eu faço por um outro método que eu apelidei de X da chute. Então, você vai lá e dá uma olhada para você poder entender melhor isso aqui, tá? Então, vamos só organizar o raciocínio. O proposto era o seguinte, que nós concluíssemos essa obra, vou chamar de 1 aqui, que representa o número 100%, tá? Em 18 meses, trabalhando com 50 homens durante 8 horas por dia. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, passou 10 meses, certo? A gente concluiu só 1/3 da obra. Então, vamos pensar o seguinte, está sobrando 8 meses para tudo ficar no prazo, certo? Só que nós vamos ter que concluir a fração complementar. Se eu fiz 1/3, qual que é a fração que falta fazer? 2/3. Porque pensa numa barra de chocolate, certo? Se você comeu uma das barras, uma das fatias aqui, falta 2 para você acabar de comer ela. Ou seja, se eu concluir 1/3, falta 2/3. Eu estava usando 50 homens e agora eu vou usar X homens, que eu não sei qual que é essa quantidade de homens. E aqui eu usava, 8 horas por dia, agora eu vou usar 10. Então, nós vamos usar essas informações para fazer o X da Xuxa, certo? O X da Xuxa, você vai pensar assim, ó, do lado de cá eu gasto, o que eu gasto são os insumos, né? E do lado de cá a produção. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, na primeira etapa da obra, eu gastei, entre aspas, eu precisei do trabalho de 50 homens durante 8 horas por dia, num período de 10 meses, porque foi o que de fato aconteceu. E eles concluíram qual fração da obra, que a produção é a obra, tá? É 1/3, certo? Então, eles concluíram 1/3 do trabalho. Agora, nós vamos pensar o seguinte, quantos homens X... trabalhando nos outros 10 meses, nos outros 8 meses que faltam, né? Esse aqui foi 10 meses, falta 8 meses aqui, ó, certo? 8 meses restantes. Só que agora, eles vão fazer isso num período de 10 horas diárias, certo? Então, eu tenho X homens trabalhando 8 meses e 10 horas por dia para fazer a fração complementar, ou seja, para produzir os outros 2/3 da obra que restam. Aí, nós vamos multiplicar cruzado igual na regra de 3 simples. Esse método, ele existe... para a gente não precisar ficar pensando em proporcionalidade nem setinha, tá? Dá uma olhada lá depois para você ficar mais fera nisso daí. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 8 vezes 10 vezes 1/3. X vezes 8 vezes 10 vezes 1/3 é igual a 50 vezes 8 vezes 10 vezes 2/3. 50 vezes 8 vezes 10 vezes 2/3. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos simplificar isso aqui pelo método mãos de tesoura. Tá? Você também dá uma olhada por aí no meu canal para você ver esses vídeos para você poder ter mais habilidade de fazer conta. Então, olha só, esse 3 aqui no denominador, eu posso cortar os 2. Porque se eu passasse esse cara para cá, ele ia multiplicar aqui e ia acabar cortando de qualquer jeito. Então, já vou cortar aqui de uma vez. Esse 8 também, ó, vai cortar, porque se eu passasse ele dividindo, eles iam cortar. 50 dividido por 10 é 5, então eu coloco o resultado aqui, porque o 50 ganhou, digamos assim. Então, sobrou X do lado de cá. É igual a 5 vezes 2, 10 vezes 10, 100. Beleza? Vou só voltar a fita aqui, certo? Vou fazer de um outro jeito para que todo mundo entenda. Ok? Eu vou passar essa fração 1/3 para o lado de cá. Como que a gente passa uma fração de um lado para o outro da igualdade? Você passa ela trocada, invertida. Então, já tirei esse cara daqui. Esse 10 e esse 8 vão vir para o denominador. 10, 8. Combinado? Então, vai ficar assim, ó. Esse 8 aqui corta com esse 8 aqui. Esse 10 aqui corta com esse 10 aqui. Certinho?
esse 3 corta com esse 3, 50 vezes 2, 100, do mesmo jeito. Então, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Se você não fizer errado, vai dar certo, como eu sempre digo, né? Então, você precisa de 100 homens, só que você já tinha 50. Então, você vai ter que acrescentar 50 homens. Ou seja, esse número aí, ele deve ser aumentado em 50 homens, letra E. Beleza?